Processo de independência do Chile. Mas antes de começarmos a falar dos processos de independência do Chile, vamos falar de alguns fatores históricos, como a colonização e a pré-colonização. Depois vamos para os processos da sua independência e depois vamos falar um pouco da sua pós-independência. Fiquem com o vídeo. Colonização do Chile. Vou começar com a pré-colonização, que acredita-se que os primeiros povos chegaram ao território chileno entre 10 e 15 mil anos atrás. Esses povos eram muito diversos, mas os principais foram os Incas e os Machupes. Os Incas povoaram o norte e o centro do Chile, até o rio Maule, e os Machupes ocuparam-se o centro-sul do território. Os Incas eram povos originários da região dos Andes e que queriam expandir o seu território, dominando o centro-norte do Chile. Mas eles foram parados pelos Machupes, descendentes da cultura dos Araucanos, que resistiam bravamente aos ataques dos estrangeiros. Essa resistência permaneceu com a chegada dos espanhóis em 1520, com as primeiras batalhas ocorrendo em 1536, entre os Machupes e espanhóis, liderada por Diego de Amalgo. Uma curiosidade: o nome Chile vem do Amairá Til, que significa confins de terra. A colonização do Chile. Os espanhóis estabeleceram-se definitivamente no território apenas em 1540, com a fundação da cidade de Santiago, atual capital do Chile. A Espanha manteve o controle sobre a região com a criação da Capitania Geral do Chile, fundada em 1541. Com o estabelecimento dos espanhóis, os conflitos com os Machupes só agravaram-se. Os Machupes nunca foram assimilados, ou seja, forçados a aceitar outra cultura pelos espanhóis, e esse conflito ficou conhecido como Guerra de Arauco. Os Machupes só foram derrotados de fato no século XIX, após a independência do Chile. Etapa. Quase todo o processo de independência do Chile ocorreu durante uma longa guerra entre monarquistas e patriotas em favor da independência do Chile. Nesse período foi dividido em 3 etapas: a Antiga Pátria, de 1810 a 1814, a Restauração Monárquica, de 1814 a 1817, e a Nova Pátria, de 1817 a 1823. A Antiga Pátria. Nesse período compreendia-se 2 marcos históricos, que foi a primeira junta do governo. O objetivo inicial não era proclamar a independência do Chile, mas preservar os direitos de Fernando VII. Na prática, significou o primeiro passo para a emancipação dessa colônia espanhola, pois era composta por brancos crioulos. Eles eram vizinhos mais importantes de Santiago. Com seus próprios interesses e desejos de autonomia, as 3 grandes tarefas e conquistas do Conselho foram convocar o primeiro Congresso Nacional, direito de liberdade de comércio e a formação de corpos armados. O primeiro Congresso Nacional, 1811. Durante suas funções legislativas, este Congresso alcançou conceder às pessoas o direito de organizar e escolher suas autoridades, sanear a lei da liberdade de barriga e para que todos os filhos de escravo nascido no território chileno e qualquer outra pessoa que vivesse nele fossem livres. O governo de José Miguel Cabreira. Nesse período iniciado em 1812, o governo de Cabreira introduziu profundas reformas políticas para revestir o caminho para a independência do Chile. Foi emitido o Regulamento Constitucional de 1812, que foi a primeira Constituição chilena. Nesse período, foi estabelecido que o poder executivo deveria ser composto por um triunvirato ou conceder 3 membros, enquanto o poder legislativo era formado pelo Senado por 7 membros. Esse era um dos maiores desejos dos crioulos chilenos brancos. Pelo decreto, os conventos católicos foram forçados a fundar escolas primárias para meninos e meninas. Foi criada a primeira bandeira nacional composta por 3 faixas horizontais nas cores azul, branco e amarelo. A liberdade de expressão foi decretada, a qual posteriormente alterada por censura prévia. O governo de Cabreira respeitou a soberania de Fernando VII, enquanto foi expressadamente ajustado que o rei deveria cumprir a Constituição chilena.
também ficou claro que nenhum decreto, providência ou ordem emitido por uma autoridade diferente fora do território do Chile seria cumprido ou teria qualquer efeito. Após a derrota patriótica em 1814 na Batalha de Rancagua, a vida no Chile passou a ser caracterizada por uma crescente resistência à ordem colonial. O retorno ao poder do monarca absolutista Fernando VII aumentou o desejo de emancipação. A monarquia espanhola tentava recuperar o poder e, no mesmo ano, enviou tropas ao Chile para enfrentar o exército patriótico. Este, após várias lutas, foi derrotado. As instituições coloniais foram restauradas. Da mesma forma, as liberdades recém-estabelecidas na Constituição foram abolidas. Muitos líderes patrióticos foram perseguidos e fugiram. Enquanto isso, no Chile, a resistência clandestina local permaneceu, dirigida por Manuel Rodrigues. E isto facilitou o contato entre os patriotas chilenos e argentinos. Em Mendonça, alguns patriotas chilenos receberam apoio do então governador de Cuyo e do herói da independência San Martín. A partir daí, organizou-se um exército comandado pelo próprio San Martín e O'Higgins. Foi o Exército Libertador dos Andes que atravessou a cordilheira para enfrentar os monarquistas. O Exército Libertador atravessou a Cordilheira dos Andes e derrotou as forças realistas na Batalha de Chacabuco. O duro golpe militar recebido pela fortaleza militar espanhola marcou o início da nova pátria e da independência, que se tornou oficial exatamente um ano depois. O'Higgins recebeu a nomeação de diretor supremo do Chile e proclamou a independência do mesmo. Em resposta a esse ato, o vice-rei do Peru enviou tropas para o Chile. O confronto ocorreu na Batalha de Cancha Rayada, onde o exército patriótico foi derrotado. Em 5 de abril de 1818, a batalha decisiva foi travada, com vitória do exército patriótico. A independência do Chile foi finalmente consolidada. Mudanças e consequências pós-independência. Após o Chile ter se tornado independente da Espanha, suas relações sociais, políticas e econômicas permaneceram as mesmas. Porém, os aristocratas chilenos mantinham o poder e os trabalhadores agrícolas eram pobres. Isso também levou a um aumento da criminalidade e dos sem-abrigo. As más colheitas e a instabilidade financeira somaram-se à crise política causada pela crise econômica do país, que agravou a anarquia, sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Segundo o dicionário, a pobreza e a fome aumentaram, destruindo as grandes fazendas e a agricultura. O Chile conseguiu expandir seu território, com uma área recém-conquistada, rica em nitratos e cobre. A vida econômica do país continuou a basear-se no latifúndio agrário e pecuarista na região sul e na exploração mineral na região norte. Uma das mudanças foram as bandeiras. Antes era a bandeira Pátria Velha. Após essa bandeira de transição e após as guerras de independência, adotou-se a atual bandeira. Atualmente, o Chile tem um governo democrático e uma ampla economia. A independência também gerou novas visões em diversos países devido à sua história, gerando assim o desenvolvimento e civilização de alguns países, como o Peru. O Chile desfrutava de uma instabilidade política pós-independência até metade do século XX, sustentada pela economia que promovia a industrialização e modernização no país.